Shalom, amados. Acompanhe comigo a leitura do livro Jesus, aquele que cura, de E.W. Kenyon. Primeira parte. Primeiras palavras. Este pequeno livro, com sua poderosa mensagem, vem do próprio coração do Mestre para você. Se você já esteve derrotado na luta da vida, se não pôde começar a participar do programa do sucesso, este pequeno livro lhe mostrará como vencer. Se estiver enfermo, há cura para você. Se está fraco, este livro lhe dará forças. Se estiver desanimado, ele colocará em você o espírito de um vencedor. Seja honesto para com ele. Não o leia com a sua mente cheia de noções pré-concebidas. Aborde-o com brandura e honestidade, permitindo que ele o coloque no topo da montanha que fica entre você e a vitória. Capítulo 1. 2 tipos de conhecimento. Uma das recentes descobertas em nosso laboratório espiritual é que há 2 tipos de conhecimento. O conhecimento que nossas escolas, faculdades e universidades ensinam chegou até nós por intermédio dos 5 sentidos. É seguro dizer que não há nenhum conhecimento da química, biologia, metalurgia ou mecânica, ou de qualquer outro campo de pesquisa, que não tenha vindo até nós através dos 5 sentidos: visão, paladar, audição, olfato e tato. Nossos corpos têm sido um laboratório de pesquisa ao longo dos tempos. Contudo, esse conhecimento é limitado. Não pode satisfazer o espírito humano. Não pode descobrir como a mente funciona no cérebro físico. Não pode encontrar Deus, nem descobrir qual é a origem da matéria, da vida, da força ou da criação. Tudo que você pode descobrir são as coisas que se podem ver, ouvir, saborear, cheirar ou sentir. Chamamos a isso de conhecimento pelos sentidos. Dessa forma, há outro tipo de conhecimento que veio até nós através da revelação chamada Bíblia. Este é o conhecimento pela revelação. Ele nos leva ao contato com o Criador. Ele explica o porquê da criação, a razão para o homem, a natureza do homem e o objetivo definitivo para ele. Ele lida com as coisas que os sentidos não podem descobrir ou saber sem a ajuda deste conhecimento da revelação. O triste fato é que o conhecimento pelos sentidos está preponderando na igreja. Esta é uma organização espiritual, um corpo espiritual, que deve ser governada por meio do espírito, em vez dos sentidos. Quando o conhecimento pelos sentidos conseguiu predominar na igreja
e em sua fonte de informações, a escola teológica, a igreja cessou de ser um corpo espiritual e simplesmente se tornou um corpo de homens governados pelo conhecimento pelos sentidos. Você pode perceber por que o conhecimento pelos sentidos não pode entender as coisas espirituais. Vai negar os milagres, as respostas às orações e a divindade de Jesus, desacreditando em sua ressurreição e milagres. Deve-se esperar que o conhecimento pelos sentidos negue o elemento milagroso, porque não pode explicá-lo ou entendê-lo. Sua principal busca tem sido por realidade. O espírito humano anseia por ela. A realidade não pode ser encontrada nos sentidos. Ela é descoberta somente pelo espírito. O conhecimento pelos sentidos tem despertado homens chamados filósofos, que estão procurando a realidade. E um fato profundo, digno da consideração de todos, que o homem que realmente conhece a Jesus Cristo, que recebeu a vida eterna, nunca se voltará para a filosofia. Se ele foi um filósofo, logo desiste disso, porque chegou à realidade em Cristo. Jesus disse: Eu sou o caminho, a realidade e a vida. Jesus, então, é a resposta para toda verdadeira filosofia. Se você deseja estudar este assunto mais completamente, procure nosso livreto, Os Dois Tipos de Conhecimento. Capítulo 2. Deus é um Deus de fé. Eu nunca soube o porquê da fé até que li Hebreus capítulo 11, versículo 3, tradução literária. Pela fé compreendemos que os mundos foram formados ou criados pela palavra de Deus, de forma que o que é visto não foi feito a partir das coisas que aparecem. Como num lampejo, entendi o segredo de Gênesis 1, que diz: No princípio, Deus criou. Como ele criou? Pela palavra da fé. Ele disse: haja. Ele criou com palavras. Jesus conhecia o segredo das palavras. Ele curava os enfermos com palavras. Ele levantava os mortos com palavras. Ele acalmava o mar dizendo: cala-te, aquieta-te. Pedro curou os enfermos usando o nome de Jesus. Paulo expulsou demônios dizendo: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. Eles usavam palavras que foram geradas pela fé. Elas eram palavras de fé. Tornamo-nos filhos de Deus, participantes de sua própria natureza, quando agimos sobre as palavras. Tornamo-nos homens e mulheres de fé. Usamos palavras de fé e produzimos resultados de fé. Fé na minha fé. A primeira vez que aquelas palavras chegaram até mim, me chocaram. Comecei a examinar a mim mesmo e a me fazer a seguinte pergunta: por que é que as pessoas não têm fé na sua própria fé? É porque
elas têm fé na minha fé. Recebo cartas de muitos países longínquos pedindo oração. Por quê? Porque as pessoas que pedem oração não têm confiança na sua própria fé. Por alguma razão, elas não creem em si mesmas, no que Cristo fez por elas, ou no que elas são em Cristo. A razão para sua incredulidade é que elas não sabem quem são em Cristo. Elas têm um sentimento de que não são boas o suficiente, de que sua fé não é forte o suficiente. Elas estão familiarizadas com todas as suas próprias falhas e fraquezas. Elas aceitam toda condenação vinda do púlpito. Estão sempre querendo crer em alguma coisa contrária a si mesma, na sua indignidade, na sua incapacidade, na sua fraqueza e na sua falta de fé. Eis mais alguns fatos. O pai não tem filhos favoritos. Cada pessoa nascida em sua família tem a mesma redenção. Ela foi redimida da mão de seu inimigo. Satanás foi vencido a seu favor pessoalmente. Ela pode dizer: ele foi entregue por causa de minhas transgressões, e ele ressuscitou para minha justificação. Ela pode confiantemente dizer: me tirou da autoridade das trevas e me transladou para o reino do Filho de seu amor, em quem tenho minha redenção, a remissão de minhas transgressões. Essa é uma redenção pessoal e absoluta do domínio do adversário. Cristo foi seu substituto. Quando Jesus anulou Satanás e o despojou de sua autoridade, foi você, em Cristo, que fez essa obra. Cristo agiu em seu lugar. Ele fez isso por você. Você pode dizer: em Cristo venci Satanás, despojei-o de sua autoridade, e quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, eu o fiz juntamente com ele. Você pode confiantemente dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, com seu grande amor com o qual me amou, mesmo quando estava morto em minhas transgressões e pecados, vivificou-me juntamente com Cristo. Pela graça fui salvo e curado, e ressuscitou-me com ele e me fez assentar consigo nos lugares celestiais em Cristo. É quando você toma seu lugar e começa a assumir seus direitos e privilégios que Deus começa a responder a você. Você tem a mesma vida eterna que Jesus tinha. Aquele que tem o Filho tem a vida. Você tem o Filho, logo você tem a vida. Agora, você precisa dizer: recebi Jesus Cristo como meu Salvador. Confessei-o
como meu Senhor. Deus me deu a vida eterna, a sua própria natureza. Agora sou uma nova criatura, criado em Cristo Jesus, e tenho capacidade da parte de Deus para realizar as boas obras que foram preparadas de antemão para que eu caminhasse nelas. Tenho a capacidade de Deus, porque tenho a natureza de Deus. Tenho o mesmo grande e poderoso Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habitando em mim. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Você é a justiça dele. Você tem a mesma justiça que Jesus. Aquele que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Você pode dizer: tornei-me a justiça de Deus nele. Portanto, agora não há nenhuma condenação para mim, porque estou em Cristo Jesus. Esta justiça lhe dá o privilégio de permanecer na presença do Pai, como se nunca tivesse cometido pecado. Você tem a sua natureza. Você é o próprio Filho de Deus. Ele é seu Pai. Você pode dizer: Ele me declarou justo. Ele me tornou justo. Sou a justiça de Deus em Cristo. Como filho, você tem o direito legal de usar o nome de Jesus. Ninguém tem um direito melhor de usar o nome de Jesus do que você. Nossa autoridade está nesse nome. Agora, diga comigo. Jesus declara que tudo o que eu pedir em seu nome, ele me dará. Assim, assumo ousadamente minha posição. Imponho minhas mãos sobre aquela pessoa amada que está doente e digo: no nome de Jesus, doença, deixe este corpo. Demônio, deixe este corpo e vá embora para o abismo ao qual você pertence. Não ouse tocar nesta pessoa amada novamente. Cristo me disse que aqueles que creem devem impor as mãos sobre as pessoas enfermas e elas devem ficar saradas. Ele disse que em seu nome deveriam expulsar demônios. Foi ele quem me disse isso. Aceito assim, como me foi dito, e ajo acerca disto, porque assim ele me mandou fazer.